Bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de rever muitas pessoas que há muito tempo eu não via, né? Eu consigo ainda manter contato com alguns, mas no geral é muito difícil, então estou muito feliz de ver o rostinho de cada uma de vocês aí. Foi um tempo muito especial, como a Rai falou, eu cheguei em Vinhedo mais ou menos, se eu não me engano, com uns 20 aninhos de idade, recém-casado, e construir praticamente uma história aí com vocês, né? Volto para Belo Horizonte com 2 filhos e uma história linda, muitos amigos, e eu tenho a Iba Viva de fato como uma família, então estou muito feliz e com um pouquinho de frio na barriga, um pouquinho de nervoso de estar de volta, então estejam em oração aí para que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações essa noite, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 25, verso 14. Mateus 25, a partir do versículo 14, e a gente vai ler até o versículo 30. E eu queria pedir que você deixasse a sua Bíblia aberta ao longo de todo esse tempo que nós vamos ter juntos. E se você puder também, pega um bloquinho de notas, um caderninho, ou usa o seu celular para você anotar o máximo que você puder, porque dessa forma a gente consegue reter mais conteúdo, consegue reter mais informação. Mateus 25, verso 14. Se você achou, dá um joinha para mim, que não tem áudio, né? Se não achou, faz assim, ó, que aí eu espero. Ó, tá aparecendo na minha tela que a maior parte das pessoas acharam. Mateus 25, verso 14 diz assim: E também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, ele partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me deu 2 e eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu colocarei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto aonde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o pouco que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, esse é um texto muito conhecido, né? A parábola dos talentos. Mas antes de avançar, eu acho importante a gente entender de maneira muito simples e muito rápida o que significa uma parábola. O que significa uma parábola? De maneira assim muito simples, a parábola é um estilo de ensino aonde você vai usar de coisas corriqueiras da vida, uma ilustração para trazer um princípio espiritual. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, nós podemos extrair vários aprendizados, princípios, valores, mas há um ponto central na parábola do bom samaritano. Jesus ele conta toda a parábola apenas para responder uma pergunta que está sendo feita. E a pergunta é: quem é o meu próximo? Ou seja, toda a parábola está sendo contada apenas para responder que o meu próximo é todo aquele que precisa de mim. Ou seja, a parábola, por mais que ela tenha então muitos ensinamentos, você pode extrair dela muitos princípios e valores, ela tem um tema principal. E na parábola dos talentos não é diferente.
Por mais que a gente possa aprender muitas coisas aqui, há um ponto principal que Jesus está tratando. E para que a gente entenda o que Jesus quer nos comunicar, o que Jesus quer nos ensinar, mais do que olhar apenas para a parábola dos talentos, nós precisamos entender o contexto na qual ela está inserida. Porque a parábola dos talentos ela não está isolada na Bíblia, pelo contrário, ela faz parte de um plano, de um contexto maior. Para vocês terem uma noção, a parábola dos talentos ela faz parte de uma série de exortações que Jesus vai fazer em relação à sua segunda vinda. E essa série de exortações ela fica conhecida como a espécie de sermão escatológico de Jesus Cristo. Ou seja, se pegarmos ali a partir do capítulo 24 e avançarmos até o capítulo 25, nós vamos encontrar 5 sermões escatológicos. O sermão do dono da casa e do ladrão, o sermão dos 2 servos, das 10 virgens, dos 4 talentos e da ovelha e dos bodes. De maneira geral, nesses 5 sermões, Jesus está trazendo um princípio, o princípio da vigilância espiritual. Devemos estar vigilantes e atentos porque Jesus, ele se aproxima, a sua segunda vinda se aproxima e nós precisamos estar atentos para esse momento. Bom, até aqui a gente já trabalhou, então, mais ou menos ou de forma simples o que significa uma parábola e nós já abordamos o contexto maior do texto da parábola. Então, eu vou avançar um pouco mais agora e eu vou trazer um pouco de conhecimento em relação ao que significa o talento aqui nessa parábola. O talento, inicialmente, ele era uma unidade de peso. Depois ele passou a ser uma moeda da época, de forma que na versão grega o talento ele pesava cerca de 26 quilos de ouro e na versão romana essa moeda pesava mais ou menos 32 quilos de ouro. O talento também ele já foi uma unidade monetária, de forma que um denário equivale a um dia de trabalho. Um talento ele equivale a mais ou menos 6.000 dias de trabalho. Ou seja, o talento ele valia mais ou menos a 18 anos de trabalho de um homem, de um trabalhador naquele tempo. Portanto, a pergunta que fica é, de todos os significados do talento, qual é o verdadeiro sentido da palavra talento que Jesus vai usar nessa parábola? Para Gregório Magno, os 5 talentos eles representam os 5 sentidos do homem. Para João Calvino, o talento eles representam os dons de Deus. Para João Crisóstomo, os talentos eles representam a capacidade humana. Para Michael Green, os talentos eles representam a responsabilidade que cada ser humano tem. E se a gente for observar, há uma grande gama de significados para essa palavra. Portanto, como é que a gente faz para interpretar o que Jesus quer dizer em relação ao talento? Me parece que a interpretação verdadeira ela é mais ampla, ou seja, ela é mais abrangente, ela não só envolve as habilidades naturais, não só envolve as habilidades específicas, a capacidade humana, as responsabilidades e a oportunidade de crescimento espiritual, mas como elas envolvem todas essas possibilidades ao mesmo tempo. Ou seja, a verdadeira interpretação é aquela que envolve tudo isso de uma única vez. De forma que o Senhor dessa parábola, ele está entregando para os seus trabalhadores algo muito mais valioso do que apenas uma quantia em dinheiro. Ou seja, Deus, na sua graça comum, ele deu a todos os seus servos habilidades naturais, habilidades específicas, responsabilidade, capacidade e oportunidade de crescimento espiritual. E é por isso que um dia todos nós vamos ter que prestar contas para Deus daquilo que nós fizemos em relação ao que nós aprendemos, conhecemos, aquilo que Deus nos conferiu. Agora, uma vez que vocês já sabem o que significa uma parábola, uma vez que a gente já entendeu o contexto em que essa parábola se encontra, e uma vez que a gente já tem uma noção do que significa a palavra talento, a gente pode voltar os nossos olhos para o texto e nós podemos olhar versículo por versículo o que a palavra está nos ensinando. Por exemplo, verso 14, para você que está com a sua Bíblia aberta aí. O texto diz assim: E também será como o homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Presta atenção. O texto diz que o Senhor vai sair de viagem. Ou seja, antes dele viajar, ele chama os seus servos e ele vai conferir talentos, ou seja, habilidades, possibilidades, responsabilidade, oportunidade de crescimento. E aí eu te pergunto,
Esse fato em específico te lembra alguma coisa? O fato do Senhor sair em viagem, chamar os seus servos e capacitar os seus servos te lembra alguma coisa? Porque essa parte da parábola é uma alusão aos preparos de Jesus em relação aos seus discípulos. Essa é uma parte que traz alusão à saída de Jesus Cristo, mas ao preparo dos seus discípulos para que eles pudessem cumprir a sua missão aqui na terra. Ou seja, Jesus não só confiou talento, mas ele nos deu uma missão e ele nos enviou para cumprir essa missão. No verso 15 está escrito assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, ele partiu em viagem. Se você observar, Deus, em sua graça comum, ele deu a todos os seres humanos, habilidades, capacidade, oportunidade de conhecê-lo, oportunidade de crescimento espiritual. E aí vem o verso 16, que diz assim: o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. E o que tinha recebido 1 saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Nesse versículo aqui, nós podemos observar o tipo de vida que um cristão deve ter. O tipo de vida que um discípulo de Cristo deve ter. E nesse caso, mais do que vigilância, o que foi nos ensinado na parábola anterior das 10 virgens, mais do que vigilância, um discípulo de Cristo, ele precisa ter ousadia, ele precisa ter inteligência, ele precisa ter coragem e proatividade a fim de multiplicar todo o conhecimento que Deus deu, toda a oportunidade que Deus deu, todos os talentos, habilidades, tudo que o Senhor nos presenteou. E aqui nesse texto nós podemos observar que há duas posturas completamente diferentes. Ou seja, enquanto você tem um que pega os seus talentos e sai imediatamente para aplicá-los e multiplicá-los, você tem outro que o texto não diz que ele saiu imediatamente, mas que ele apenas saiu. E ao invés dele aplicar, ou seja, trabalhar esse talento a fim de multiplicar, o texto diz que ele cava um buraco no chão e que ele enterra esse talento no chão. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele não pode, de maneira nenhuma, ser preguiçoso, ser indolente, ser negligente. O verdadeiro cristão deve ser aquele que está vigilante. E mais do que ser vigilante, ele é proativo, ele é trabalhador, ele é inteligente. Verso 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. Aqui há uma referência à segunda vinda de Cristo e a prestação de contas que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Repare que a grande questão dessa parábola não é quem recebeu mais talento ou quem recebeu menos talento. Pelo contrário, a grande questão dessa parábola é, uma vez que todos receberam algo de Deus, o que é que cada um fez com aquilo que Deus deu? A grande questão dessa parábola é acerca da fidelidade e da infidelidade dos servos. Em outras palavras, quanto mais lhe é dado, mais lhe vai ser cobrado. De forma que um dia nós vamos prestar contas para Deus de tudo que nós aprendemos, de tudo que nós sabemos, de todo o conhecimento adquirido. Nós vamos prestar contas para Deus das nossas habilidades naturais, habilidades específicas, de todas as oportunidades de crescimento que Deus nos deu. Ou seja, quem sabe mais tem que viver mais. Quem sabe mais tem que praticar mais. Quem tem mais tem que repartir mais. Verso 20. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e o que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5, veja, eu ganhei mais 5. Olha o que o Senhor responde: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu colocarei sobre o muito. Venha e participe com alegria da mesa do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Repare que a postura daquele que é fiel a Deus é uma postura de leveza. Ele se aproxima do seu Senhor com confiança, com naturalidade. Agora, aquele que não é fiel a Deus, aquele que não dá um bom testemunho, ele se aproxima, mas ele se aproxima armado.
Aquele que é fiel a Deus, ele se aproxima com alegria, com a cabeça erguida, porque a vida dele dá um bom testemunho em relação à sua crença. E é por isso que ele vai escutar do próprio Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sem noção do que isso significa saindo da boca do Senhor? Sem noção do que isso significa saindo da boca do nosso Deus? Muito bem, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Aqui nós podemos ver que Deus não é como um policial que fica o tempo todo tentando pegar os seus filhos num delito, num erro. Deus não é como um policial que fica torcendo para encontrar alguém praticando erro, não. Deus é como um pai amoroso que não vê a hora de recompensar os seus filhos. Por isso, se nós queremos ouvir de Deus muito bem, servo bom e fiel, nós precisamos entender o que é ser um servo bom e fiel. E ser um servo bom e fiel é ser um servo que tem senso de urgência, que sabe que as horas estão passando, que Jesus está voltando, que tem muitas pessoas morrendo sem conhecer a Ele, que nesse setembro amarelo tem muitas pessoas tirando a sua vida sem conhecer a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Um servo bom e fiel é aquele que tem senso de urgência. Olha o que o texto diz: ele saiu imediatamente. Ou seja, ele não deixou para amanhã, ele não postergou para mais tarde, não. Assim que ele recebeu o seu talento, ele saiu para trabalhar e para multiplicar esse talento. Um servo bom e fiel, ele é corajoso, ele é ousado, ele é trabalhador. Em resumo, os servos que mais agradam a Deus são aqueles que multiplicam tudo que Deus confia em suas mãos. Versículo 24. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Eu saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Querido, repare que aquele que recebeu um talento apenas, repare nesse detalhe, ele não é um ladrão, ele não é uma pessoa desonesta, ele não perdeu o talento do seu Senhor, ele não usou de maneira indevida. Aos nossos olhos, ele não fez nada de errado. Ele recebeu um e ele está devolvendo um. Aos nossos olhos está tudo bem, mas olha o que o texto diz: servo mau e servo infiel. Ou seja, enquanto aqui na terra nós pegamos R$ 1 emprestado e nós devolvemos R$ 1 emprestado, está tudo bem. Para Deus não é assim. Essa não é a lógica de Deus. E esses dias eu vi um programa de televisão na qual o apresentador ele juntava algumas pessoas a fim de dar uma grande quantia para essas pessoas. Só que essas pessoas elas tinham que justificar o que elas fariam com o dinheiro. Então ele ia perguntando de pessoa em pessoa o que aquelas pessoas fariam se elas recebessem aquela grande quantia em dinheiro. E a maioria das pessoas, elas diziam assim: olha, se eu receber esse dinheiro, eu vou pagar as minhas dívidas. E o programa terminou sem que ninguém recebesse o dinheiro. Sabe por quê? Porque o apresentador falou: olha, se vocês tivessem dito que vocês pegariam dinheiro e colocariam esse dinheiro para trabalhar para vocês, e com o resultado disso vocês iam pagar a dívida e ter uma vida diferente, vocês receberiam. Mas pegar o dinheiro e pagar as dívidas iam fazer com que vocês ficassem sem dívida e sem dinheiro, e vocês logo ficariam endividados de novo. Então, se vocês não sabem usar o dinheiro, vocês também não vão receber o dinheiro. O interessante é que, de igual forma, o homem que ele recebe um talento apenas, ele devolve um talento apenas, ele não está sendo inteligente, ele não está sendo sábio, ele não está sendo um trabalhador. E mais grave do que isso, o texto vai dizer que ele vai ser lançado às trevas. O interessante é porque o pecado desse homem é sutil e pode passar desapercebido aos nossos olhos, mas ele é igualmente grave ao pecado daquele que rouba. Porque este homem, ele é preguiçoso. Esse homem, ele é negligente, ele é improdutivo e por isso ele é indigno da confiança do Senhor.
E essa parábola, então, vai nos ensinar que a improdutividade, a preguiça e a indolência são pecados graves. São pecados graves. O interessante porque o servo que tinha um talento, quando ele percebe o seu fracasso, imediatamente, olha o que ele faz, ele terceiriza a culpa para Deus. E ele começa a fazer críticas pesadas ao seu Senhor. O que nós vemos nesse texto é que pessoas medíocres, elas tendem a culpar Deus pelo seu fracasso. Elas tendem a terceirizar a culpa do seu fracasso para Deus, para as pessoas que estão ao seu redor. Só que olha o que o texto vai dizer: retirem o que ele tem e lancem este servo nas trevas, porque ele é inútil. Bom, uma vez que a gente já trabalhou o que significa uma parábola, uma vez que a gente já entendeu o contexto dessa parábola, uma vez que a gente já sabe o que significa o talento, e uma vez que a gente olhou versículo por versículo, agora eu posso avançar um pouco mais e talvez trazer um pouco de aplicação para as nossas vidas. Porque nesse texto a gente vai ver de maneira muito clara dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é o tipo mais comum. São as pessoas que gostam de segurança, que gostam de estabilidade, que não querem correr risco. O segundo tipo de pessoa é um pouco mais raro, mas são pessoas que correm risco para multiplicar e alcançar mais pessoas em relação àquilo que Deus confiou nas mãos delas. Por isso, você não precisa responder, mas eu queria que você pensasse. Com qual desses dois tipos de pessoas você se parece mais? Com aquele tipo de pessoa que faz de tudo para ter segurança e estabilidade na vida? Ou você é daquele tipo de pessoa que até corre risco para multiplicar o que você tem, para repartir o que você tem e para alcançar mais pessoas? Porque haverá o dia em que nós vamos prestar contas. E no dia da prestação de contas, você vai ser aquele que vai dizer para Deus: olha, Deus, eu guardei tudo que você me deu. O conhecimento que você me deu está aqui, está guardadinho. A inteligência, a criatividade, tudo que você me deu, a minha oportunidade de crescer, eu guardei tudo. Está aqui o dinheiro do jeito que você me entregou, está aqui o carro do jeito que você me entregou. Você vai ser do tipo de pessoa que vai entregar para Deus exatamente o que Ele te confiou. Ou você vai ser do tipo de pessoa que vai falar assim: Deus, sabe aquele conhecimento que você me deu? Então, olha, eu fiz um grupo lá no Zoom e eu reuni um monte de mulheres e eu comecei a compartilhar esse conhecimento com as mulheres. E essas mulheres já estão compartilhando esse conhecimento com as suas famílias, com os seus filhos. E esse conhecimento está chegando a um lugar que eu nem imagino aonde. Ô Deus, sabe aquele dinheiro que você me deu? Aquele bônus que eu ganhei no final do ano? Então, eu fiz umas 5 casas ali, olha. Tá a um preço bem simbólico para que as pessoas tenham condição de morar. Sabe aquele recurso que o Senhor me deu todos os meses, que era mais do que eu precisava? Então, Deus, tenho 5 carros naquela ONG, aquele carro eu doei para aquela igreja, esse dinheiro eu investi naquele projeto. Tudo que o Senhor me deu, eu não tenho como te entregar aqui tudo, porque eu teria que juntar muitas pessoas, porque a gente repartiu e a gente abençoou nações, estados, a gente fez muita coisa. Como é que vai ser a sua prestação de contas para Deus? O que você vai falar para Ele? Com a inteligência que Ele te deu, o que você fez com essa inteligência? Você usou para que você pudesse crescer na vida ou você usou para que você pudesse abençoar outras pessoas? Deixa eu te fazer outra pergunta. Você acha que Deus se agrada mais de quem mantém em segurança tudo o que recebeu ou daqueles que repartem e multiplicam o que tem para alcançar mais pessoas? Porque se a gente observar desde Gênesis, nós vamos perceber que Deus colocou em nós o DNA da multiplicação. A Adão, Deus disse: cresça e multiplique. A Noé, Deus disse: cresça e multiplique. A Abraão, Deus disse: cresça e multiplique e seja pai de uma nação. Aos discípulos, Deus disse: vão por todo mundo e façam mais discípulos, ou seja, se multipliquem. Agora, se isso é uma verdade, então o que foi que mudou no nosso coração? Para que ao invés da gente multiplicar tudo que Deus nos deu, nós passássemos a acumular, a empilhar tudo que Ele nos deu. O que mudou? O que mudou tudo isso foi o pecado. O que mudou foi lá no Éden, quando a serpente disse que se vocês comessem do fruto, os seus olhos se abririam. E eles não eram cegos para que os seus olhos se abrissem. Então, os seus olhos carnais foram fechados e os seus olhos espirituais foram fechados, os seus olhos carnais foram abertos. De modo que a partir daquele momento,
Eles viram Deus de uma maneira diferente, eles passaram a ter medo de Deus e eles fugiram de Deus. Eles se olharam de maneira diferente, sentiram vergonha, sentiram culpa. A partir daquele momento, tudo mudou. O homem que antes da queda trabalhava movido por um propósito, porque ele já tinha tudo o que precisava, depois da queda passou a ser movido pela falta. Passou a ser movido pelo vazio que existia dentro dele. E por causa disso, ao invés de viver uma vida de doação e de entrega, ele passou a viver uma vida que acumula e que guarda, porque ele nunca sabe se no dia do amanhã ele vai ter o que ele precisa. O que mudou é que o homem, ele perdeu a sua identidade de filho e ele entrou numa identidade de funcionário. E é o funcionário que trabalha movido pela falta. Porque o filho sabe que tudo que o pai tem, ele tem também. E que, portanto, ele não precisa trabalhar pela falta porque ele já tem tudo. Então, ele pode viver uma vida de doação, uma vida de entrega. Esse tem sido o dilema dos nossos dias. Esse tem sido o dilema dos cristãos. Porque na nossa cultura, na cultura ocidental, é correto a gente trabalhar para eliminar risco. E a gente trabalha a vida inteira tentando alcançar estabilidade e segurança, como se a gente não servisse a um Deus vivo, como se nós não tivéssemos um Pai, como se fosse nós, as nossas mãos, aquilo que geraria sustentação para as nossas vidas. Tanto é verdade que o objetivo de muitos jovens e adolescentes hoje são cargos públicos. Eu cresci tendo a concepção de que eu deveria fazer um concurso público, e não porque eu seria usado por Deus, e não porque eu queria ser usado por Deus, mas porque eu queria o quê? Estabilidade. Percebe? Querido, na nossa cultura é normal você lutar para tentar manter as coisas como elas estão, mas Deus não nos chamou para manter as coisas como estão. Deus nos chamou para andar na contramão do mundo. Deus nos chamou para trazer transformação para a sociedade, para fazer a diferença, para ensinar as pessoas a se moverem por um propósito e não pela falta. O que você precisa saber é que essa história, essa parábola aqui, ela compõe o finalzinho do ministério de Jesus aqui na Terra. E no final do ministério de Jesus, ele capacitou a sua igreja com dons, talentos, habilidade, com inteligência, com criatividade. Deus deu à igreja tudo o que ela precisava para crescer, multiplicar e se expandir, alcançando todas as esferas da sociedade. Mas ao invés disso, o que a igreja fez? A igreja hoje acumula conhecimento dentro das quatro paredes. A igreja hoje acumula talentos. A igreja hoje acumula tudo de bom que ela sabe fazer. Nós fugimos da cidade. A igreja não está mais inserida dentro da ação social, dentro da cultura. A gente não está mais inserido nas 7 esferas de influência da sociedade. A igreja passou a acumular toda a arte, todo o conhecimento dentro dela. Mas Deus não falou que era para a gente fazer isso. Deus falou que era para a gente multiplicar e repartir, que era para a gente ser luz do mundo e sal da terra, que era para a gente abençoar o maior número de pessoas. Agora eu te pergunto, olha para tudo que Deus te deu. Não importa quantos anos você tem, olha para tudo que Deus te deu. Saúde, fôlego de vida. Deus te deu uma casa, Deus te deu capacidade de ir e vir, de se locomover. Sabe, às vezes você fala vários idiomas, você tem a oportunidade de viajar para vários lugares, você detém uma condição financeira melhor do que a maioria do país, e a grande pergunta que eu te faço é: o que você tem feito com tudo isso? O que você tem feito? Você tem comido ou você tem repartido? Porque na ceia, Jesus ele pega o pão, ele reparte e ele diz assim: fazei isto em memória de mim. O que era para fazer em memória de Cristo? Comer o pão ou repartir? Porque ele falou que sempre que nós fizéssemos aquilo, o nome dele seria lembrado. Ou seja, o nome de Cristo tem sido esquecido, porque ao invés da igreja repartir primeiro e comer depois, ela come tudo primeiro e reparte as sobras. Percebe? É por isso que o nome de Cristo não tem sido lembrado. É por isso que a igreja não tem feito a diferença. Porque ao invés da gente multiplicar o que Deus nos deu, alcançando as esferas de influência da sociedade, nós temos acumulado, nós temos nos protegido, nós temos guardado o que o Senhor nos dá. Como se a gente não tivesse um Deus que é por nós. Como se a nossa fé tivesse frágil. Como se a gente tivesse medo do dia do amanhã. Agora, de acordo com a parábola dos talentos, ser fiel não é manter em segurança o que Deus te deu. De acordo com a parábola dos talentos, ser fiel é multiplicar tudo que Deus te deu para que você possa alcançar o maior número possível de pessoas. E aí eu te pergunto, o que você tem feito?
O que nós precisamos entender é que tudo que você precisa para multiplicar, Deus já te deu. Ele não vai te dar. Deus já te deu saúde, inteligência, criatividade, capacidade. Lá em Gênesis, por exemplo, Deus ele não deu para Adão um banco, deu? Deu uma cadeira para Adão? Deu uma mesa para Adão? Não. O que Deus deu? A árvore. Aí Deus fala assim para ele, olha, tá aí a árvore, agora você multiplica, cria o que você quiser, o que você precisa. Deus não vai dar para a gente as coisas prontas, Ele nos dá a semente, Ele nos dá o talento, a nós cabe criar, multiplicar, repartir e abençoar. Tudo que você precisa para exercer o ministério que Deus tem para você já está disponível nas suas mãos. E deixa eu te dizer mais, o que você vai fazer com isso é o que vai determinar se você vai deixar uma herança ou se você vai deixar um legado. Herança é o que a gente deixa para os outros. Legado é o que nós deixamos dentro dos outros. É o que nós deixamos na vida das pessoas. O que você vai fazer com aquilo que Deus te deu vai determinar o tipo de legado que você vai deixar. Por isso a minha palavra aqui nessa noite é para você ampliar a sua visão. Muitos de nós têm pensado apenas em segurança e estabilidade, mas Deus nos chamou para algo completamente diferente. Deus espera que você se arrisque. A Bíblia diz que todo aquele que tentar se salvar vai perder a sua vida, mas aquele que perder a sua vida em favor dos seus irmãos, este será salvo. O que tem que ficar claro para a gente é que o risco não é o nosso inimigo. A gente, às vezes, trata o risco como um inimigo mortal. E a gente não quer correr risco de nenhuma maneira, mas o risco não é o nosso inimigo. Sabe quem são os nossos maiores inimigos? O conforto. Nosso maior inimigo é a nossa estabilidade. O nosso maior inimigo é a nossa segurança. Sabe por quê? Porque o que nos trava para avançar e viver o que Deus tem para nós é o conforto, não é o risco. O risco nos coloca em movimento. O risco nos faz andar, nos faz mover, mas o conforto, ele nos trava. E porque nós não queremos perder esse conforto, às vezes a gente fica estagnado a vida inteira no mesmo lugar. O que nos paralisa não é o risco, é a estabilidade. Nós temos tanto medo de perder a estabilidade que às vezes não vivemos o que Deus tem para nós. Às vezes vivemos uma subvida. Na verdade, sobrevivemos. Acordamos todo dia de manhã se arrastando da cama, chorando por mais um dia. Não foi isso que Deus fez por você, não é esse o plano que Deus tem para sua vida. Deus quer que você viva uma vida de propósito, uma vida de significado. Só que para você viver isso, você vai ter que correr risco. Eu aprendi isso na prática. Dando um testemunho para vocês, na minha saída da Ibaviva para vir para Belo Horizonte, foi mais ou menos isso. No meu coração, eu estava morrendo de medo de perder a estabilidade, o conforto, a segurança que eu tinha por ter o pastor André liderando a igreja, por vir por uma cidade, para uma igreja que eu não conhecia, uma igreja que já estava há 20 anos definhando, que precisava de uma revitalização, que tinha um templo que cabia mais ou menos umas 800 pessoas, mas só tinha 30, 40 pessoas ali, com uma redução altíssima de salário, uma mudança de vida drástica. Eu tive medo, não vou mentir para vocês, a gente tem medo de perder o conforto, de perder a estabilidade, de perder a segurança. Mas, quando Deus tem um propósito para nós, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Porque se não fosse por essa mudança, hoje eu não teria a oportunidade de abençoar tantas vidas aqui. Se não fosse por essa mudança, a gente já não teria a nossa ONG aqui na cidade. Deus não estaria fazendo tantas coisas aqui como Ele tem feito. Por isso, comece a enxergar o risco como seu amigo. E não se mova nunca mais pela falta, mas sim pelo propósito. Porque você tem um Deus que não deixa faltar nada na sua vida. E quando nós voltamos para esse relacionamento de intimidade com Deus, nós começamos a entender que da mesma forma que lá no Éden, Deus primeiro deu para Adão tudo o que ele precisava, comida, um lugar para morar, tudo o que ele precisava, e depois Deus mandou Adão trabalhar, da mesma forma ele faz conosco. Primeiro Deus nos dá tudo o que nós precisamos e depois Ele nos envia para o trabalho. Para quê? Para que a gente nunca pudesse trabalhar movido pela falta e sim pelo propósito. Então, às vezes, a gente escolhe a nossa carreira e a nossa profissão movido pela falta. Né? Eu escolho a minha carreira pensando em estabilidade, pensando em segurança, pensando em me salvar. Só que, infelizmente, quem escolhe dessa maneira vai ser infeliz naquilo que faz, porque não está sendo movido por um propósito.
Nós não devemos escolher a nossa profissão pensando no nosso próprio bem, mas eu tenho que escolher a minha profissão pensando como é que eu vou conseguir abençoar o maior número de pessoas possíveis. Como é que eu vou conseguir repartir aquilo que eu tenho? Então eu ensino os meus filhos que eles têm que estudar não para eles ser alguém na vida. Eles têm que estudar para eles terem como abençoar outras pessoas. Eu ensino para os meus filhos que eles têm que trabalhar não para ter uma casa maravilhosa, um carro importado, não. Eles têm que trabalhar para eles terem o que repartir. Porque a maior vergonha para um cristão não é ele precisar de alguém. A maior vergonha para um cristão é alguém precisar dele e ele não ter como ajudar porque ele comeu tudo primeiro. Percebe? Então, eu acho que o problema do primeiro servo, daquele que guardou o que Deus havia dado para ele, não era falta de visão. Ele tinha uma visão, a visão da segurança, a visão da estabilidade. O problema do servo, daquele que guardou, daquele que enterrou, é que a visão dele era pequena demais. A visão dele era humana, a visão dele era muito limitada. A visão dele era manter as coisas como elas estavam, manter as coisas seguras, estáveis e devolver para o Senhor aquilo que ele havia recebido. E quantos de nós não têm vivido uma vida assim? Por isso, ao invés de estudar canto e multiplicar uma habilidade que Deus me deu, eu apenas canto no domingo. Ou seja, eu mantenho as coisas como estão. Ao invés de eu estudar um instrumento e multiplicar uma habilidade que Deus me deu, não. Eu só vou lá e eu toco. Faço meia boca. Vamos só manter as coisas como estão. Ao invés de eu fazer faculdade, mas estudar mesmo. Sabe, fazer uma baita pesquisa, escrever um TCC que pode ser relevante na vida da sociedade, eu vou lá e eu estou preocupado apenas com o resultado, só com o diploma. Vamos fazer de qualquer jeito, o importante é passar. Vamos manter as coisas como estão. E aí eu começo a fazer só o que me pedem. Eu vou manter as coisas como estão. Você já viu que tem igreja que dá certo e tem igreja que não dá certo? Você já reparou que tem empresa que dá certo e tem empresa que não dá certo? Você já reparou que tem casamento que prospera e o casal é feliz, tem uma família maravilhosa e tem casamento que não dá certo? Por que que isso acontece? Por quê? Porque quando um talento sai do céu e ele chega na terra, ele tem que ser administrado por alguém. E a forma como nós administramos aquilo que Deus nos dá vai determinar se nós vamos ter sucesso ou não. Por exemplo, a Bíblia diz que a esposa prudente, ela vem do Senhor. Ou seja, Deus me presenteou com uma esposa prudente. Deus me deu a Keila como minha esposa. Mas ele não trata a Keila bem no meu lugar. Ele não cuida dela no meu lugar. Ele a cuida como filha, mas como esposa sou eu que tenho que fazer. Percebe? Eu tive que conquistá-la, eu tive que cuidar dela, proteger, amá-la. Saiu do céu, chegou na terra, a responsabilidade é nossa. A soberania de Deus não isenta a nossa responsabilidade. Por isso, Deus espera duas coisas de você. Primeiro, que você administre bem tudo que Ele te deu. O seu tempo, o seu dinheiro, o seu conhecimento. E segundo, que você multiplique tudo que Ele te deu. Por exemplo, se meu amor pela Keila fosse o mesmo de quando eu conheci ela, para quem não sabe, eu conheci e comecei a namorar com a Keila quando eu tinha 13 anos de idade. A Keila é a minha única mulher, a minha única namorada. Se eu tivesse o mesmo amor por ela desde os meus 13 anos, nós não teríamos chegado até aqui. Porque aquele amor, aquela paixão que eu tinha por ela aos 13 anos, não suportaria as pressões, as crises, os problemas que nós vivemos ao longo dos anos. Entende? Tudo que Deus me deu, eu tenho que administrar bem, eu tenho que multiplicar. E ao longo desses mais de 15 anos de história que eu tenho com ela, esse amor foi multiplicado inúmeras vezes para que nós pudéssemos suportar as crises, problemas, dificuldades, para que nós pudéssemos chegar até aqui. Deus, quando eu tinha 10 para 11 anos, me deu a habilidade de tocar violão. E eu comecei a tocar violão, entrei numa célula, comecei a liderar uma célula. Depois de muitos anos na Ibaviva, me tornei pastor de pequenos grupos, pastor auxiliar, e hoje eu sou pastor de uma igreja. Quando Jesus Cristo voltar, eu não vou devolver para ele uma canção de violão. Eu vou devolver para ele uma igreja cheia de homens e mulheres de Deus se multiplicando na cidade. É exatamente isso que o texto está nos ensinando aqui. Apesar do Senhor ter dado uma grande quantia para aqueles servos, essa doação não isentava a responsabilidade que eles tinham de administrar e a responsabilidade que eles tinham de multiplicar.
Deus espera duas coisas de você: que você administre bem e que você multiplique o que Ele te deu. E quantos não têm dentro de si hoje sonhos que Deus colocou? Quantos não estão dentro do coração aí cheio de visões que Deus deu, mas que está aí guardado? Por quê? Porque você tem medo. Medo de não conseguir realizar, medo de perder isso que Deus te deu, medo do futuro, medo do fracasso. Sabe qual que é o lugar mais rico do mundo? O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque lá tem igrejas que nunca foram plantadas por medo. Lá tem livros que nunca foram escritos por vergonha. Lá tem ONGs que nunca nasceram porque as pessoas tinham medo do futuro. O céu não precisa dos sonhos que Deus te deu. O céu não precisa das visões que Deus te deu. O céu não precisa de nada disso. Deixa eu tentar te dizer isso de outra forma. Não é para você levar para o céu os sonhos que Deus te deu. Você tem que levar para lá as pessoas que foram alcançadas por causa desse sonho. O que você tem que levar para lá são as pessoas que foram alcançadas por conta da visão que Deus te deu e você praticou. E para terminar, eu quero trazer uma ilustração que eu aprendi aí na Iba Viva com o pastor Paulo Júnior, um tempo que ele esteve aí conosco num congresso chamado Transformar. E naquele dia ele falou assim: olha, eu queria que vocês organizassem facas, colheres e garfos. Eu não sei quantos vão se lembrar dessa ilustração que ele deu. E aí ele pediu para as pessoas organizarem, e as pessoas organizaram mentalmente lá no dia. E aí ele perguntou: como é que você organizou? E aí a maioria disse: olha, eu organizei faca com faca, garfo com garfo, colher com colher. E ele falou assim: olha, interessante, né? Porque vocês organizaram, mas vocês nem me perguntaram o porquê que era para organizar. Qual era a razão de organizar? Porque se fosse para organizar, para guardar, vocês estão certos. É assim mesmo. Mas a ideia não é organizar para guardar. A ideia é organizar para usar. Então não é garfo com garfo, faca com faca. Agora é garfo com faca e com colher. A questão é que porque nós não entendemos o que Deus quer fazer, a gente organiza a nossa vida para acumular. Então eu passo a vida inteira tentando acumular conhecimento, riqueza, bens, posses, habilidades. Só que a questão não era para organizar para guardar. A questão era que era para a gente organizar para usar. E aí, quando a gente entende isso, muda tudo. Porque agora eu não como primeiro e reparto as sobras. Agora eu reparto primeiro. Agora eu não trabalho mais motivado pela falta. Eu trabalho agora motivado por um propósito. Queria terminar dizendo: olha, organiza a sua vida para você usar. Organiza o seu conhecimento. Escala seu conhecimento. Faz que nem a Dani tem feito aqui nesse grupo de mulheres. Talvez você tenha muitas amigas que não estão aqui, ou que não acessariam esse grupo por saber que ele pertence a uma igreja. Mas você pode fazer um grupo como esse com seus colegas de trabalho. Você pode fazer um grupo como esse com as suas vizinhas. E você pode compartilhar com elas. Não é teologia sistemática, mas é o seu testemunho. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, na vida da sua família. Organiza o seu conhecimento técnico para multiplicar. Ou seja, começa a pegar o seu conhecimento e abençoar muitas pessoas. Você já reparou que quando a gente estuda para passar na prova, o nosso nível de retenção é 1? E quando a gente estuda para ensinar, o nosso nível de retenção é muito maior? Porque a gente não foi feito para guardar e nem acumular, mas para repartir. Comece a escalonar os seus negócios de maneira que você vai abençoar muitas pessoas. Você já viu alguém ficar pobre porque doou? Já viu alguém ficar pobre por doação? Não. As pessoas ficam pobres por causa do vício, por causa de ignorância financeira, por muitos motivos, mas nunca por generosidade. Nunca por generosidade. Organiza a sua vida para multiplicar. Porque quando a gente tem um coração ajustado diante de Deus, você vê aqui, um talento equivalia a 6.000 dias de trabalho, ou seja, mais de 18 anos. Aquele cara que ganhou 5 talentos e depois ele ganhou mais 5, ele ganhou o equivalente a quase 100 anos de trabalho. O nosso Deus é muito generoso, tudo que ele faz é com generosidade. Ele poderia ter nos salvado com um estralar de dedos, mas o que ele fez? Ele deu o seu melhor, ele entregou Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. Todas as vezes que Jesus ou Deus foi multiplicar o alimento, sempre sobrou.
sobrava 12 cestos, sempre sobrou muita comida, por quê? Porque o nosso Deus é muito generoso. Então, por que que às vezes a gente não recebe? Porque o nosso coração não está ajustado. Porque a gente pede para usar, a gente não pede para repartir. A Bíblia diz que a gente não recebe o que pede porque não sabe pedir. Porque ao invés de eu pedir um carro para abençoar pessoas, para carregar pessoas, para cuidar de pessoas, eu peço um carro porque no fundo do meu coração eu quero me exibir. Ao invés de eu pedir uma casa maior para acolher as pessoas, para ter uma célula, um pequeno grupo na minha casa, eu peço uma casa grande para as pessoas pensarem que eu sou importante. Por que que a gente não recebe, então, mais talentos? Por que que a gente não recebe mais? Porque o nosso coração não tem condição. Eu sou pai de 2 meninos, um de 5 e um de 4. Mas eu não coloco a chave do carro nas mãos deles. Por quê? Porque eles não estão preparados para isso. Um dia, um dia, eu vou poder abençoá-los, presenteando eles com um carro. Mas eles vão ter que crescer e amadurecer para que esse dia possa chegar. Às vezes você não está recebendo o que você tanto pede para Deus, não porque Deus não quer te dar, mas porque você não está pronto para receber. Porque ao invés de você receber para multiplicar, você está querendo receber para guardar. Então eu quero terminar com essa palavra. A visão que agradou a Deus não foi a visão da segurança, foi a visão da multiplicação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você observar, a fidelidade dos servos aqui estava ligado tanto à vigilância quanto à multiplicação. Por isso, o grande ensino de Jesus, como eu iniciei falando lá atrás nessa parábola, é justamente esse: a vigilância. Jesus está para chegar a qualquer momento, a gente precisa estar atento. E segundo, a multiplicação. A gente não vai levar nada disso para o céu. Tudo que Deus nos deu é para abençoar. Deus disse para Abraão: eu vou te abençoar para que você seja uma bênção. Deus nos abençoa não para que sejamos abençoados, mas para que nós sejamos abençoadores. Toda água retida, ela apodrece. Toda bênção, quando ela é retida em mim, ela vira maldição. Por isso, entenda isso. Todo o talento que Deus está te dando, habilidade natural, habilidade específica, conhecimento, oportunidade de crescimento, tudo isso é para que você possa multiplicar e alcançar muitas pessoas, e aí no dia da prestação de contas, que em nome de Jesus todos nós possamos ouvir: servo bem, servo fiel, porque fostes fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Amém?